Hoje eu estou aqui com Camila Pitanga Salim, médica endocrinologista, que vai conversar com a gente, vai explicar um pouco sobre a especialidade, vai desmistificar, vai dar dicas e vai falar sobre o que todo mundo gosta de saber, que é emagrecimento, né? Conta pra gente como é que é a atuação de um endocrinologista. Existe uma dúvida mesmo, né? Endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, gastro. O endocrinologista, né? A endocrinologia é a especialidade que cuida da parte hormonal, né? Dos hormônios, do sistema hormonal das pessoas. E também tem a área do metabolismo, né? Que entra essa questão da obesidade, né? Do diabetes. Hoje tem uma área crescente que é o cardiometabolismo, as doenças relacionadas, né? Correlacionadas com obesidade, com diabetes e doenças cardiovasculares. Então, o endocrinologista engloba todas essas questões. Entendi. E como é que funciona assim no nosso corpo? A questão das glândulas, dos hormônios, quem produz o quê? Então, a gente tem uma glândula mãe, né? A glândula mestre, que a gente fala que é a hipófise, que fica na cabeça, e ela comanda as outras glândulas, tireoide, adrenal, nas mulheres os ovários, no homem os testículos. Todo mundo deve procurar um endocrinologista? Ou tem aquele sim. Gatilho? Então, para cada doença, existe, assim, fatores de riscos e sinais que podem sinalizar uma certa doença endocrinológica, né? Então, por exemplo, no caso do diabetes, a história familiar é muito importante. Então, as pessoas que têm história familiar, casos na família, devem sempre investigar, né? Porque existe um dado assim, muito importante. Mais da metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem diabetes. Ainda, em 2018? Isso, exatamente. Jovens e adultos. Exatamente. A grande maioria, quando a gente fala diabetes, né, como um todo, mas a grande maioria é o diabetes tipo 2, né, que é o diabetes que acontece mais numa fase adulta, mas hoje a gente tem visto cada vez mais numa idade mais nova por causa da obesidade infantil, né, e a obesidade também, vamos dizer que junto com a história familiar é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. Então, isso são sinais de alerta. Você está acima do peso, você tem história familiar. Então, é indicado que acima de 40 anos, qualquer pessoa faça um teste. Se você tem história familiar, você pode antecipar. Entendi. E quais são os sintomas? Então, no diabetes, quando você tem aquele diabetes clássico, a pessoa tem emagrecimento, muita sede, bebe muita água, então urina muito, né? Poliúria, polidípsia, que é a sede, e se sente cansado. Ele come e não engorda e parece que nunca está suficiente. Aí a pessoa já comemora, ao invés de procurar endocrinologista. Estou comendo. Não, porque é um emagrecimento que você vê que não é saudável. Só que como o diabetes também está muito ligado à obesidade, porque tem um outro lado, quando a pessoa está muito acima do peso, tem obesidade, ele cria resistência à insulina. A insulina dele não consegue agir. Então, aí ele desenvolve o diabetes. Então, nem sempre o emagrecimento é presente. Entendi. Então, mas esse diabetes relacionado com a obesidade, ele é reversível? Então, por exemplo, a pessoa não tem uma história familiar, não tem a predisposição e ele desenvolveu uma resistência insulínica só por causa da obesidade, perdendo peso, em muitos casos, a gente nunca fala assim, às vezes cura, mas ele consegue controlar. Mas quando existe a predisposição, já tem um diabetes instalado, a gente prefere falar assim, controle, né? Às vezes, porque o tratamento engloba também mudança de estilo de vida. Então, atividade física, alimentação. Então, em alguns casos, a gente consegue segurar ou controlar com essas medidas, né? Mas a grande maioria dos casos acaba porque é uma doença crônica que evolui. Então, às vezes, no início, a gente consegue controlar com essas medidas, mas a grande maioria acaba indo para medicação mesmo. E como é que diagnostica a diabetes? Então, exame de sangue, né? Então, um paciente que tem essa história, chega com sintomas, né? A sintomatologia, e a gente exame de sangue. Então, pelo exame de sangue, a gente pede a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada. Em alguns casos, a gente precisa fazer um teste que utiliza uma sobrecarga de glicose para ver como que o corpo reage. É o mesmo que a gente faz na gravidez. É o mesmo. Antigamente era chamado de curva glicêmica, isso, né? Glicêmica. A gente fala que é teste de tolerância oral à glicose. Então, assim, é relativamente simples, é feito... Uma doença que ela age velada?
Ela é silenciosa. Esse que é o grande lance do diabetes, é uma doença traiçoeira, né? Porque, exceto quando a pessoa já abre o quadro com diabetes bem descompensado, que tem essa sintomatologia toda, enfim, muitas pessoas descobrem, assim, check-up de empresa, ou porque vai fazer um exame para uma outra coisa, e geralmente a glicose, né, a glicemia é um exame que o médico pede. Então, assim, descobre ao acaso. Entendi. Então, Mas a partir dos 40 anos, todo mundo deveria fazer esse e quem tem história familiar. E tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes, né, que acontece mais em criança, mas os adultos também. É mais perigoso? Não é que é mais perigoso, é diferente. No caso do diabetes tipo 1, a pessoa não tem a produção de insulina, né? Então, é uma doença autoimune. O corpo dela não produz insulina, ela tem uma destruição, né, do pâncreas. Então, o tratamento é só com insulina. No diabetes tipo 2, a pessoa produz insulina, mas a insulina não consegue agir bem. Uma forma mais fácil de entender. Então, por isso que a gente fala que é resistência insulínica. O corpo produz a insulina, mas essa insulina não age de forma correta. Então, funciona como se ela não tivesse insulina, mas no caso tem. Em alguns casos, com a evolução da doença, acaba que o pâncreas também para de produzir insulina, entra em falência, que a gente fala. Então, o diabetes tipo 1 geralmente é mais dramático mesmo, né? Porque é mais que acomete crianças, pessoas mais jovens, então a pessoa já abre o quadro com diabetes já franco, porque já não tem a insulina, né? E o que mais que tem lá no seu consultório que é mais presente? Doenças da tireoide? Então, tireoide também, assim, diabetes, tireoide e obesidade é o grande nicho, assim, vamos dizer, o que o endocrinologista mais vê, né, no consultório. Tireoide é outra também, né? A tireoide, coitada, tudo é culpa da tireoide. Né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo. Isso, e as pessoas criam-se aquelas coisas de mito e verdade, né? Que é como se tudo fosse culpa da tireoide, Sim. né? Então eu tenho insônia, é tireoide. Queda de cabelo, minha unha tá fraca, é tireoide. Eu engordei por causa da tireoide. Então, a tireoide também, né? As doenças tireoidianas são fáceis, relativamente fáceis de diagnosticar. Na tireoide também a história familiar é importante, principalmente o hipotireoidismo, as doenças funcionais, né? O hipotireoidismo são doenças autoimunes. A grande maioria das doenças com alteração de função da tireoide é por causa autoimune também. Então, geralmente tem uma história familiar e é relativamente fácil, como eu falei assim, né? Não tem muito mistério para fazer o diagnóstico e as pessoas às vezes ficam procurando coisas, né? Mas qual é o sinal que uma disfunção da tireoide pode... que é o hipo e o hipertireoidismo, né? Então, a tireoide, ela produz os hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos, eles agem toda a função, vamos dizer assim, do nosso corpo, do nosso organismo. São como se fossem hormônios do metabolismo. Então, para a gente se locomover, o intestino funcionar bem, o coração, tudo depende do hormônio tireoidiano. A gente chama de os hormônios do metabolismo, né, que agem no nosso corpo, para o nosso corpo funcionar. Então, para tudo, nosso intestino funcionar, coração, a gente se locomover, o sono, tudo o hormônio tireoidiano pode influenciar. Então, o hipotireoidismo é quando a gente tem a queda da produção desse hormônio. A nossa tireoide não consegue produzir os hormônios tireoidianos na quantidade suficiente que a gente precisa. Então, é como se a gente tivesse com o metabolismo lento. Então, a gente sente mais cansaço, a gente sente sono, a frequência cardíaca pode ficar um pouco menor, a gente tem uma alteração de pressão arterial. Nesses casos, a pessoa tem acesso, assim, a gente fala, não é que engorda, né? Ela pode ter um edema, um inchaço, então aumenta um pouquinho de peso, ou tem a dificuldade para perder peso. Então, aquela pessoa que luta para perder peso e não consegue. Então, isso são sintomas do hipotireoidismo, né? Aquela pessoa mais lenta, que está sempre com sono, né, mais preguiçosa, vamos dizer. E o hipertireoidismo é ao contrário, quando a gente tem um excesso na produção do hormônio. Então, você imagina uma pessoa completamente acelerada, então ela tem insônia, ela treme, o coração tem taquicardia, aumenta o hábito intestinal, então assim, pode até causar como se fosse uma impressão de diarreia, perde peso. No hipertireoidismo, a perda de peso é muito dramática, assim, são pacientes que chegam no consultório falando que perdeu peso, assim, 10 quilos, 6 quilos em um mês, 2 meses. Nossa, repentinamente. Isso, assim, nítido. Então, essa é a diferenciação entre hipo e hipertireoidismo.
No hipotireoidismo, o tratamento é a reposição hormonal. A gente faz Mas como é que faz o diagnóstico? Exame de sangue também. Então, nos dois são exames de sangue. Apareceram esses sintomas, Isso. assim? A gente usa também ultrassom de tireoide, ajuda muito, né, para ver se a causa, né? E aí entra um outro lado, né, da tireoide, que é a parte anatômica, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com a função. O que a gente falou de hipertireoidismo são a produção dos hormônios tireoidianos. Junto disso, ou não, o paciente pode ter nódulos, por exemplo, de tireoide, ou pode ter bócio, que pode estar associado a essa disfunção da produção hormonal ou não. Então, aí os nódulos a gente diagnostica por ultrassom, né? Em alguns casos, quando os nódulos são suspeitos, né, de ser maligno, a gente faz uma biópsia, que é feita por uma punção, né? E quando precisa, tem um nódulo muito grande, um bócio, e em alguns casos a gente usa o tratamento cirúrgico, né? Principalmente quando são nódulos suspeitos ou nódulos já malignos confirmados na biópsia. Entendi. Então, de não bom que vai ao consultório, normalmente é isso, do endocrinologista, diabetes, disfunções da tireoide. Não bom, como assim? Porque tem a parte boa, tipo assim, eu quero emagrecer, eu quero, né? Então, que tem assim, também. Mas isso, Priscila, é importante você falar, porque as pessoas não encaram o emagrecimento e a obesidade como doença. E isso é uma coisa que a gente precisa... a gente pensa na estética, né? Fala, você tem que emagrecer, você não tá bem. Mudar essa visão, inclusive dentro da classe médica, entendeu? A gente não pode olhar o paciente obeso, ou aquele que te procura querendo perder peso, como uma questão estética, uma vaidade. Não, obesidade é uma doença crônica, é uma doença séria, uma das que mais mata no mundo hoje. Há pouco tempo, agora no Outubro Rosa, eu vi um dado que falou que a maior causa de câncer de mama é a obesidade. Então, aí eu fiquei assim, gente, a campanha deveria ser, em vez de fazer fácil mamografia, deveria ser perca peso. É igual o diabetes, né? Houve também, em paralelo à campanha do diabetes, a gente levando, né, essa questão, que já que a obesidade é um dos principais fatores de risco que leva ao diabetes tipo 2, é impossível você falar de prevenção de diabetes sem falar de prevenção de obesidade. E vários tipos de câncer são mais comuns em paciente obeso. Então, existem as doenças ou as comorbidades que a gente fala relacionadas à obesidade, que são doenças que são mais comuns no paciente obeso. Então, as doenças cardiovasculares, então pessoas obesas têm mais risco de ter infarto, de ter AVC. As doenças relacionadas ao sono, como a apneia do sono, são mais comuns no paciente obeso. A hipertensão, o diabetes. O mundo tá obeso? Então, porque a gente fez estatísticas, né, de quase 50%. Não, no Brasil, o último dado é de 52% da população do Brasil está acima do peso. Então, mais da nossa metade está acima do peso. Aí mulheres mais que homens? O que acontece com as mulheres é que elas procuram mais do que os homens, né? Principalmente quando a questão é só perder peso, né? Então a mulher tem uma preocupação maior, né? E aí a gente linka com essa questão da vaidade, da questão estética, mas a mulher procura mais, até mesmo para a saúde em geral, as mulheres são mais cuidadosas. Você vê, as mulheres agendam a consulta dos homens, né? Exatamente, leva o pai, leva a mãe, né? Então, como eu estava falando, várias doenças, elas acontecem ou se desenvolvem porque o paciente está acima do peso. Poderia ter sido evitado. Então, exatamente. Por exemplo, tem pacientes, a gente já falado antes do diabetes, tem pacientes que têm a predisposição, mas se mantivesse uma vida saudável, dieta equilibrada, prática de atividade física e o peso estável, nunca iria desenvolver. Entendeu? Para isso, hipertensão, pedra na vesícula, esteatose hepática, né? A gordura no fígado que pode levar para a cirrose. A obesidade é uma das principais causas né, dessas doenças. Então, tem muitas doenças que a obesidade leva. Então, a gente tem que divulgar isso também, assim, e descaracterizar isso como uma vaidade, né? Encarar a obesidade como ela tem que ser encarada. É uma doença crônica, grave, que leva a diversas outras doenças, né, as comorbidades, e que mata. E às vezes as pessoas brincam que é uma doença contagiosa, né? Porque às vezes numa casa, os pais que o sobrepeso, às vezes é uma alimentação é muito engraçado, assim, geralmente você atende um paciente, seja homem ou mulher, aí fala, vou trazer minha esposa ou meu esposo. E aí você vai ver a família ou criança, assim, a obesidade infantil é outro assunto, assim, muito delicado, entendeu? Que a gente tem que estar falando, divulgando sempre.
É porque é totalmente prevenível. Então, em crianças, principalmente, mais de 95%, 98% das causas de obesidade é o que a gente fala obesidade secundária ou externa, ou que vem, é por causa de alimentação, entendeu? E assim, tem mãe que fica brava, né, que a gente fala no consultório, mas assim, puxa criança orelha, né? Come o que a gente dá, até uma certa idade, lógico. Depois não, eles têm, né, começa a ter vida própria, o lanche da escola, enfim. Mas assim... meu filho come muito biscoito recheado. Fala, porque você comprou, entendeu? Se seu filho toma refrigerante com 2 anos de idade, 3 anos, é porque alguém deu. Então assim, e às vezes os pais ficam bravos, porque a gente dá esse puxão. Então a obesidade infantil, ela é muito assim, prevenível. Então, é interessante levar uma criança ao endocrinologista? Se estiver acima do peso, sim. Não, eu, por exemplo, tenho um filho de 10 e um de 3. Nunca foram. Priscila, assim, se faz a puericultura, faz o segmento, então, com o pediatra, né? Geralmente o pediatra, ele sinaliza, né? Com acompanhamento normal do pediatra, né? Puericultura, ele identifica. Mas assim, se a mãe percebe, né, que o filho tem uma tendência, uma dificuldade para perder peso, já está assim, tá diferente dos amiguinhos, porque às vezes a mãe não tem dentro do ambiente familiar, às vezes a mãe não consegue diferenciar. Então é importante estar atenta, assim, né? Tá muito diferente dos amiguinhos, aquela criança que come muito, não gosta de praticar atividade física, ou mais lenta. Então são sinais assim que se tem alerta, dúvida, né? Discutir com o pediatra, né? E se houver necessidade, sim. Não tem porquê hoje, eu acho que a gente ficar postergando, né, diagnósticos, principalmente em criança. Falou de comparações assim, as meninas, elas estão entrando na puberdade mais cedo, elas estão menstruando mais cedo, elas estão desenvolvendo um corpo mais cedo. Eu falo porque às vezes eu fico vendo na escola umas meninas com corpo, eu falo, gente, nessa idade... As meninas, elas entram na puberdade mais cedo, sim, assim, né, fisiologicamente falando, elas, tanto que o estirão dela é um pouquinho antes dos meninos, tem uma série assim que você começa a perceber, né? As meninas começam a crescer, os meninos ainda estão mais baixos, então isso é fisiológico. Mas de uns anos para cá, né, a gente tem visto isso, inclusive nos Estados Unidos até mudou um pouquinho o corte, né, de que é considerado, o que era considerado puberdade precoce, né, o que é normal, né? O que é normal? Muito alimento com conservante, que tem adição de hormônio, por exemplo, frango, os disruptores endócrinos, né, ligados a plástico, que esquenta e libera. Então, são substâncias que podem interferir na toda cadeia endocrinológica, né? Como a gente falou no início, todo o sistema endocrinológico ele está interligado e substâncias externas podem interferir na produção, no funcionamento, tanto retardando a produção, né, diminuindo a produção, quanto estimulando. Então, no caso da puberdade precoce, esses dias eu li um artigo falando de maquiagem, assim, que tem maquiagens que podem ter substâncias que podem interferir no metabolismo hormonal e aí crianças sendo expostas à maquiagem muito cedo. Lógico que são artigos científicos e assim, isso levar isso para a prática, mas assim, isso é um alerta que tem que ficar, porque cada vez mais a gente vê mães preocupadas e levando no consultório, crianças cada vez mais cedo, menstruando mais cedo. Teve uma polêmica da soja também, não teve? Que hoje não é recomendado da soja para meninos, até... meninas também, né? Porque a soja é como se fosse um precursor estrogênico, né? Então, estimula, isso faz um estímulo, né? Então, substâncias que podem interferir aí... Pode ser uma causa de uma criança que não entraria na puberdade talvez tão cedo e é estimulada, né? Tem essa exposição hormonal mais cedo do que deveria. Vamos voltar lá no emagrecimento. As dietas da moda. Então, agora começou, né? Com a internet. Quando chega setembro, outubro... Porque agora com as redes sociais, todo mundo tem um nutricionista, um endocrinologista ali à disposição, né? As redes sociais, né, a própria internet como um todo, ela ajuda muito, mas pode atrapalhar, né? Porque então assim, ali, né? Eu acho assim que quando a pessoa vai procurar uma fonte ou informação, que seja por dieta, emagrecimento ou de doença,
olha a fonte, Aham. entendeu? Então, aquela fonte é confiável. Então, hoje, as principais sociedades médicas, então, por exemplo, no caso da endocrinologia, a gente tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tem a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, você tem fontes seguras, né, que você pode buscar a informação correta, né? Isso para qualquer doença. Tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então assim, mas lógico que vai ter sempre ali mais fácil, mais disponível, chegando ali para você, o que está na rede social e tudo. Então, aí começa, né? Dietas da moda. Então, uma opinião pessoal minha, dieta da moda, o que acontece? Você não consegue sustentar ela, né? Então, dietas muito restritivas, então vai restringir demais um carboidrato, por exemplo, porque agora um alimento. o carboidrato são os vilões, né? Mas esse consumo excessivo de proteína, ele deve ter lógico, tudo tem repercussão. Então, e lembrar que quando a gente fala de dieta, ela tem que ser individual, personalizada. E uma reeducação, isso, né? Porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você. O que fez uma pessoa perder peso, às vezes não vai fazer você perder peso. Então, isso gera até frustração, porque a amiga perdeu todo o peso, o excesso de peso que ela queria e você não, entendeu? E aí eu gosto muito de usar essa palavra, reeducação alimentar, porque dieta dá uma impressão assim de começo, meio e fim, né? Vou fazer uma dieta para o verão, para o carnaval, porque eu vou casar, porque tem a formatura, enfim. E a reeducação alimentar, ela leva uma informação assim, como se fosse assim, para sempre. Vou mudar meu estilo. Isso, para o resto da vida. Aquilo vai fazer parte da minha vida, não vou sentir que eu estou mudando. E isso leva tempo. E o tempo não tem que ser um vilão, assim, não tem que ser um medo, porque o paciente, ele geralmente, as mulheres, principalmente nessa época, querem emagrecer em um mês, em 40 dias, em 20... Então, o tempo não tem que ser encarado como vilão, porque às vezes a pessoa está acima do peso há anos, né, ou um tempo maior, e quer perder aquilo tudo em pouco tempo, não é nem saudável, né? O corpo precisa se adaptar. Então, às vezes, o tempo, em vez de ser o vilão, na verdade, é um aliado, porque quando você consegue fazer isso junto com uma reeducação alimentar, uma perda de peso de forma saudável, ela é mais sustentável. Porque perder peso não é o difícil, né? Porque você usa medicação, a pessoa realmente faz uma dieta restritiva, se acaba na academia, ela perde peso. A manutenção da perda de peso que é o mais difícil. Ou do ganho de peso, né? Quando a intenção da pessoa Exatamente. Então, assim, você vê essa frustração corrente. A pessoa vai, faz a dieta da moda, alguma dieta qualquer, se acaba de fazer atividade física porque tem um objetivo, que seja o verão, o carnaval ou uma festa, e depois ela ganha. E quando ganha, às vezes ganha em dobro. Então, sanfona, né? Levar essa informação de que a reeducação alimentar, que o tempo pode ser um aliado, às vezes vai demorar, talvez não vai ser para o verão de 2019, mas vai ser para o resto da vida, entendeu? E é importante a gente fazer com consciência, fazer investigação, né? Exatamente. Chega lá, vamos lá, fazer todos os exames, vamos entender. Porque aí você consegue personalizar a dieta, aí nesse caso, né, a alimentação específica, né, o que a pessoa vai comer e tudo, de acordo com o que ela tem. Então, se ela tem, às vezes, uma disfunção hormonal, ou se ela tem alguma deficiência específica. Então, por exemplo, se ela tem já um problema renal, ela ficar se entupindo de proteína, vai virar um caos. Então, tem particularidades que não pode ser aquela receita de bolo para todo mundo, né? Então, a gente tem que individualizar mesmo. E, eventualmente, entrar com hormônios? Não, então, aí, a questão hormonal é de acordo com que a pessoa... A gente fala que reposição hormonal, o nome já diz, a gente vai repor o que está faltando. Então, não existe isso de hormônio bioidêntico, eu vou dar um cheirinho de hormônio para você dar um up. Não existe isso. A gente usa muito isso. Entendeu? Né? Não existe isso. Não, mas não faz mais não, porque você nem ingere, você só borrifa. Isso é proscrito, perigo, né? Pelo Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia combate mesmo, porque quando você usa o hormônio sem ter... usa que eu falo assim, né? Você... abusa, né, prescreve um hormônio que o paciente não precisa, além do que ele precisa, aí vem o mal. Então, o hormônio é bom, você está plena, de acordo com a sua idade, tudo maravilhoso, mas em excesso, os prejuízos podem ser enormes. Fatais, inclusive, né? Fatais, exatamente.
Então, a gente usa a reposição hormonal para o paciente que é deficiente, ou controla, no caso, quando o paciente tem excesso, por exemplo, no caso do hipertireoidismo, a gente faz esse controle, né, um bloqueio da produção hormonal, porque em excesso também não é bom. Né? Então... O endocrinologista também é quem trata das disfunções do ciclo menstrual, da menorreia. Então, aí entra a parte dos hormônios sexuais que a gente fala, né? Então, os hormônios femininos, né, os hormônios masculinos, lembrar que tanto as mulheres, né, produzem, tem um percentual de produção de hormônio masculino e os homens também têm um pouquinho de hormônio feminino. Então, quando a gente fala isso, é importante por quê? Porque a gente vê muito hoje, assim, a mulherada quer ficar com um corpo bonito, sarado, aí vai tomar hormônio masculino, testosterona. Então, assim, né, a gente até brinca, né? Ah, minha testosterona tá baixa. Claro, você é mulher. Que bom. Que bom, né? Então, assim, isso é outro alerta que a gente faz, né? Inclusive, a própria SBEM, a Sociedade Endócrina, lançou a campanha Bomba, Tô Fora, né? E alertando sobre... igual as dietas da moda, nessa época também a busca na academia pelo corpo perfeito, por causa de verão, enfim... Começa também um abuso hormonal, né, principalmente de testosterona ou similares, e outro cuidado também que muitas pessoas falam, não, eu não tomo hormônio, eu não faço uso de testosterona, mas tomo suplemento que tem, então ter cuidado. Você prescreve indiscriminadamente, isso, né? então assim, aonde quem prescreveu, aonde você está comprando, entendeu? Então, assim, infelizmente a gente tem no Brasil a gente tem um mercado negro, às vezes até dentro das próprias academias, assim, aí fala, não, isso aqui é só um suplemento, isso daqui é só para um pré-treino, e às vezes nesse suplemento tem hormônios. E os efeitos colaterais são irreversíveis, né? Em alguns casos são irreversíveis, entendeu? Então a gente vê, assim, é uma pena, porque existe a reposição formal, né, principalmente para homens que são deficientes, né? Em alguns casos, assim, muito específicos em mulheres, mas a dose é muito baixa, né? Então precisa de um acompanhamento endocrinológico mesmo, para que isso não seja feito de forma indiscriminada, de forma incorreta e de forma perigosa para a saúde da pessoa. Em relação ao libido, também entra o endocrinologista para fazer esse diagnóstico? Com certeza, porque, como eu tinha falado antes, em mulheres são casos muito específicos que a gente faz a reposição, né, no caso de testosterona que a gente está falando, para essas questões clínicas. Então, na mulher, a clínica, né, o que a mulher expõe, e doenças, por exemplo, que possam estar associadas, como alteração de metabolismo, osteoporose, enfim, que aí justifica, junto, né, com a questão de perda de libido e tudo, que aí mas são casos bem específicos. E a gente está vendo, assim, que uma prescrição indiscriminada para muitas mulheres e acaba que é o contrário, né? Então, por exemplo, são causas que às vezes ficam irreversíveis, dificuldade para engravidar depois, alterações menstruais, então, e fora as questões estéticas, né, que o excesso do hormônio masculino causa na mulher. É relativamente simples para o paciente se cuidar, né, se manter com a parte hormonal, endocrinológica e essa parte metabólica, né, em questão de perda de peso, em peso saudável, em dia é fácil, é um acesso fácil. Praticamente simples, né? Obrigada, Camila. Obrigada mesmo, foi um prazer. Conversamos aqui com Camila Pitanga Salim, nossa endocrinologista, desmistificando um pouco e trazendo respostas que são relativamente simples para a nossa saúde. Obrigada, Camila, foi um prazer. Obrigada a vocês.